Gente, boa noite mais uma vez a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro Seminário Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB. Eu sou a professora Daniane Pereira, eu sou uma mulher de descendência afro-indígena, tenho cabelos longos e pretos, estão nesse momento solto, mas daqui a pouco deve estar no coque, devido ao calor que está fazendo aqui. Eu tenho um rosto redondo, olhos castanhos escuros, estou utilizando nesse momento um óculos de grau com armação marrom, o meu sinal em libras e a configuração de mão em D, dando um toque na têmpora e um movimento de semicírculo descendo até dar um toque na cintura. Eu estou nesse momento usando uma blusa rosa, com um colar com círculos coloridos de madeira. Estou usando um batom vermelho, que o pessoal está zoando comigo desde a terça-feira. Tenho 3 brincos pequenos em cada orelha. E atrás de mim há uma parede branca com um armário de madeira e alguns livros. Eu sou professora de Libras e de Educação Inclusiva aqui na UFSB, no campus Sosígenes Costa, em Porto Seguro. Sou doutoranda em Letras, mestra em Letras, graduada em Letras Português, Letras Libras, Pedagogia Normal Superior. Sou especialista em Libras, supervisão escolar, educação à distância, educação especial e inclusive atendimento educacional especializado. Nesse momento eu estou na UFSB também como chefe da subseção de atendimento educacional especializado. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui no primeiro Seminário Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Quero lembrar que esse seminário ele foi organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Especial e Inclusiva, Contextos de Formação, Políticas e Práticas de Educação Inclusiva, o GPI, aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia. Eu vou passar a palavra para o meu colega de trabalho, o professor Félix. Boa noite, eu sou o professor Ivanildo Félix da Silva Júnior, homem pardo, magro, cabelos castanhos escuros, curto, barba rala, olhos castanhos claros. O meu sinal em Libras é esse, configuração da mão em F, passando sobre a costeleta. Estou utilizando uma camisa vermelha, atrás de mim há uma parede branca e um armário marrom. Sou mestre em Linguística e Ensino pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em Educação à Distância e Libras pelo Uniesp, Centro Universitário, com as licenciaturas em Letras Libras, Pedagogia e História. Atualmente estou professor de Libras e Educação Inclusiva da UFSB, no Instituto de Humanidades, Letras e Artes do campus Jorge Amado, nas licenciaturas interdisciplinares em Linguagens e Ciências Humanas e Sociais. O primeiro Seminário Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva tem como objetivo congregar professores e acadêmicos de diferentes áreas de interesse em refletir e discutir sobre os aspectos que envolvem as concepções e princípios e diretrizes para um sistema educacional inclusivo, políticas públicas e práticas de educação inclusiva, os aspectos jurídicos, bem como as diretrizes nacionais para a educação especial, as concepções das deficiências, conhecendo suas características básicas, as concepções dos transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação, conhecendo suas características básicas, as diferentes abordagens e interesses do percurso histórico da educação especial no Brasil e no mundo, a inclusão escolar dos alunos públicos da educação especial na rede de ensino regular, os principais desafios da inclusão escolar, as principais adaptações curriculares, bem como os recursos pedagógicos empregados no atendimento destes estudantes, os conceitos de integração e inclusão, refletindo sobre a sua implicação na educação, aspectos importantes sobre as instituições de ensino como canal de mudança, bem como as adequações curriculares que nortearão o processo de ensino e aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais específicas sobre o contexto da formação de professor que atuará com tais alunos. Passo a palavra agora para o meu colega, o professor Jackson. Obrigado. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou o professor Jackson Alves Santos, o meu sinal em Libras é a configuração de mão em gancho, tocando no meio da testa com movimento semicircular. Sou um homem moreno, de cabelos pretos, de estatura alta, uso barba média, tenho olhos castanhos escuros, estou usando uma camisa na cor bege, atrás de mim tem uma parede branca. Sou mestre em Ensino em Relações Étnico-Raciais, pelo PGR da UFSB, sou especialista em tradução, interpretação e docência em Libras pela Uníntese e também especialista em atendimento educacional especializado numa perspectiva da educação inclusiva pelo IFNMG, tá?
Tenho as seguintes graduações: Letras Vernácula e Letras Libras pela FAERP e História pela UNEB. Aqui na UFSB, eu atuo como docente dos componentes curriculares ou disciplinas, como é conhecido, de Libras e Educação Inclusiva. Além disso, sou vice-presidente do Comitê de Políticas Linguísticas, representando a língua de sinais, e estou como coordenador do Laboratório Interdisciplinar de Recursos Pedagógicos Inclusivos, o LABIRP, que inclusive ainda não tem sinal, a gente precisa criar. Agradeço desde já, né, a presença dos tradutores e intérpretes de Libras, língua portuguesa, Crisiane de Freitas Soares, da UFPEL, Leni Aparecida Rabelo da Silva Mendes, da Unimontes, e Raimires Costa Rocha, da Secretaria Municipal de Educação de Brumado, na Bahia. Informo que o evento será gravado e a cópia do vídeo ficará disponível no canal do YouTube Observatório Inclusivo UFSB. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber, claro, um alerta assim que um novo conteúdo for publicado e, claro, valorize o nosso trabalho deixando lá o seu like. Aproveite aí que já está no chat. Outra coisa, durante nosso evento, pedimos que, para melhor visualização da equipe de suporte, que, né, com meio sério de participação do debate, levante a mão ou escreva no chat com letra de imprensa maiúscula e coloque na frente o hashtag GP, tá? Até o final do encontro, iremos também disponibilizar um link para registro de frequência. Solicitamos também, por gentileza, com exceção da palestrante convidada e dos tradutores e intérpretes de Libras, língua portuguesa, deixem seus áudios e câmeras desligados para maior visualização das tradutoras e intérpretes de Libras, língua portuguesa, por parte das pessoas surdas, tendo em vista a plataforma Google Meet. Para dar continuidade, passo a palavra para a professora Daniane. Obrigada, pessoal. Bom, para a gente encerrar os primeiros Seminário Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, é a terceira noite, e não menos ilustre, a gente... vou convidar para abordar o tema de hoje, ensino colaborativo na educação inclusiva, a professora doutora Geisa Letícia Kempfer Bock, eu nunca sei se eu falo corretamente, da UDESC. A professora Geisa, ela é doutora em psicologia pela UFSC, ela é mestra em educação e formação de educadores pela UFSC também, é graduada em educação especial pela Federal de Santa Maria, é professora associada da Universidade do Estado de Santa Maria, a UDESC, no Laboratório de Educação Inclusiva do Centro de Educação à Distância. Ela é coordenadora do curso de pós-graduação em nível de especialização em educação inclusiva, da UDESC, é professora do mestrado profissional em educação inclusiva, o PROFEI, e do doutorado em educação na UDESC. A professora Geisa também é líder do grupo de pesquisa Educação, Arte e Inclusão. E ela é membro do grupo de pesquisa OPEN, Observatório de Políticas Curriculares e Educação Inclusiva da UDESC, do Núcleo de Estudos sobre Deficiência, o NET. Professora Geisa novamente abordará, como eu disse, o tema ensino colaborativo na educação inclusiva. Professora Geisa, você sabe que é um prazer sempre a gente te ter aqui por perto. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao UFSB e fique à vontade. Boa noite, Daniane, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, melhor se fosse pessoalmente aí na Bahia, né? Porque aqui vocês estão reclamando lá do calor, aqui está fazendo friozinho, ontem tirei roupa de lã do armário, então muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Antes de começar a fala, vou me autodescrever. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos na altura do meu queixo. Eles são cacheados, louros, com luzes. Eu uso um óculos de grau de armação azul. Estou vestindo uma camisa azul, uma blusa azul. Ao meu fundo tem um banner do Laboratório de Educação Inclusiva da Universidade do Estado de Santa Catarina. O meu sinal em Libras. Eu não sei como que é essa configuração de mão. Não sei se é... Me diga aí, porque eu sei que essa é configuração em C, mas e essa?
É porque existe uma tabela, né? A tabela mais usada é a de 46 configurações de mão de Nelson Pimenta, mas a gente já tem hoje até tabelas com 87 configurações de mão. Então, na verdade, tem uma numeração para essa configuração de mão. Então, a gente sempre observa a tabela, porque a gente não vai decorar esses números, não tem jeito, não. É igual tabela periódica, Geisa. Bom, enfim, então o meu sinal é nessa configuração, parece um C, mas é com os dedos fechados, né? Em movimento, fechando em pinça na frente do rosto. É gancho, diz Raimires. Bom, hoje, então, fui convidada para estar aqui com vocês, dialogando um pouquinho sobre a temática do trabalho colaborativo, que é algo que eu trago para a minha vida, para a minha prática, porque, como a Daniane me apresentou, eu sou professora formada na Universidade de Santa Maria em Educação Especial, e entendo que desde o princípio da minha formação eu sempre compreendi que esse lugar de fazer educação de pessoas com deficiência não era um lugar exclusivo da educação especial, e a necessidade que a gente tinha, de alguma maneira, de transformar os espaços de aprendizagem para que todos possam caber neles, né? Então, entendo que desde o princípio eu busquei, assim, essa relação de trabalhar colaborativamente, né? Então, eu sou formada, eu acho que eu já comentei isso em algum momento, né? Mas a minha habilitação no campo da educação especial é na educação de surdos, embora a minha trajetória profissional tenha me levado para outros recantos por aí, mas a minha formação inicial é na educação de surdos, tanto que meu estágio eu venho de Santa Maria para Florianópolis para fazer o meu estágio numa escola bilíngue da época aqui de Florianópolis. Então, trabalhei com alfabetização de crianças surdas por um tempo, e depois fui percorrendo outros caminhos aí, né? Fui trabalhar na APAE, com crianças com deficiência intelectual, depois também tive a oportunidade de ser professora alfabetizadora numa escola inclusiva, na qual tinha a matrícula de uma criança autista, que foi o motivo que me conduziu até essa unidade educativa. E aí, por fim, passei no concurso da Prefeitura de Florianópolis para trabalhar no atendimento educacional especializado, onde eu precisei me ressignificar de várias formas, porque no AE que eu passo, então, a trabalhar, eram crianças com as mais variadas situações e experiências de deficiência. Travei, mas só travei minha câmera, eu acho, né? Sim. Me avisem aí, porque eu não sei o que está acontecendo no meu computador, ele quer me bloquear às vezes, ele é danado. Ele parece estar entrando em conflito as câmeras dos aplicativos e me bloqueia. Mas me avisem, porque de vez em quando a gente para com umas caretas não muito boas, né? Então, estão me avisando aí. Ai. Bom, e aí no AEE eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas cegas, com pessoas que precisavam da comunicação alternativa, deficiência intelectual, entre tantas outras. E aí foi nesse trabalho do AEE que eu também consegui compreender sobre essa lógica da interseccionalidade, né? Uma lógica que chega para a gente dizendo, olha, uma criança não é só seu diagnóstico, ela traz toda uma história de vida que você precisa conhecer para poder, de alguma maneira, acolher melhor e poder trabalhar com essa criança para além do diagnóstico da deficiência. E aí desci do meu pedestal, daquela que sabia sobre surdez, quando eu me deparei com uma criança surda que também tinha paralisia cerebral. Então, ela podia compreender Libras, mas ela não conseguia efetuar os sinais em língua de sinais, e ali precisamos buscar uma rede colaborativa para entender também como trabalhar com essa criança. Ora, ela recebe a comunicação em Libras, mas ela efetiva a comunicação com cartões de comunicação. E aí isso foi um processo de reconhecimento de habilidades que se deu com o professor de sala de aula, com o fonoaudiólogo, a família, né, uma rede colaborativa para entender, então,
qual seria a melhor estratégia de docência com essa estudante que poderia nos compreender em língua de sinais, mas nós não teríamos a devolutiva da comunicação dela em sinais, né? Então, isso faz repensar também um pouco essa lógica de um recurso exclusivo pelo diagnóstico, né? O cartão de comunicação alternativa não é algo pensado na educação e para a educação de surdos, mas nesse momento ele entra como um apoio. Então, falar de ensino colaborativo, falar de educação inclusiva, né? E por que eu trago essa história aqui? Para dizer que no encontro com as pessoas, no encontro com as suas habilidades e com as suas necessidades, é que nós vamos dialogar na colaboração com os nossos pares, colegas, para encontrar as melhores estratégias para que essa criança aprenda. Muitas vezes a gente parte de uma lógica prescritiva de um recurso, de uma estratégia, né? É autista, ou é cego, é braille, é surdo, é libras, e a gente tem visto que o recurso ele não está atrelado ao diagnóstico. A exemplo de na rede que eu acompanho aqui, realizo pesquisas, autistas usando libras como forma de comunicação, por encontrar na libras uma forma de externalizar o pensamento, que pela oralidade não estavam conseguindo, assim como surdos que precisam de outras formas de comunicação, como foi o caso da comunicação alternativa, porque as suas questões físicas não permitiam sinalizar. Então, nesse encontro, né, da situação do sujeito no contexto, é que nós precisamos traçar essa rede colaborativa para poder produzir, de fato, condições de aprendizagem. Bom, então está aqui em tela um slide, os meus slides praticamente são fundo, um begezinho bem clarinho, quase branco. Quando tiver imagens, eu vou tentar descrevê-las para vocês. E aqui tem o título Ensino Colaborativo na Educação Inclusiva, e à direita da tela são bonequinhos feitos de papel e pintados com canetinha, né, de mãos dadas, num círculo, representando em cores distintas cada bonequinho, e crianças também em cadeira de rodas, numa representação dessa diversidade do coletivo escolar. Então, o ensino colaborativo ela é uma abordagem que promove a inclusão de estudantes na sala comum por meio de parcerias entre professores e demais profissionais da educação, visando uma prática pedagógica mais inclusiva e efetiva. Vejam, aqui nesse momento nós estamos falando de ensino colaborativo, mas eu queria chamar a atenção que existem nomenclaturas muito semelhantes e ao mesmo tempo distintas, que buscam uma lógica muito semelhante, como, por exemplo, trabalho colaborativo, né? Então, vocês vão me ouvir em algum momento falando de trabalho colaborativo, porque eu entendo que amplia essa relação para além da lógica do ensino, quando, por exemplo, numa escola, o pessoal da cantina, né, as merendeiras, o pessoal da recepção da escola, fazem ações coletivas, colaborativas, são atos educativos naquele contexto educacional, mas que não necessariamente um ensino sistematizado por meio de planejamento. Então, eu vou chamar de trabalho colaborativo, quando ele se torna algo mais ampliado. E o ensino colaborativo muito nessa relação do professor de sala de aula e o professor do atendimento educacional especializado, quando vem ao encontro de um planejamento para o acesso curricular, né, para o contexto da escolarização, no sentido do acesso ao currículo. Também aqueles que falam de bidocência, né, e aí eu entendo que a bidocência já traz uma perspectiva de uma docência compartilhada, junto, na mesma sala de aula, mas o ensino colaborativo não necessariamente.
né? O ensino colaborativo pode ser uma ação planejada colaborativamente para uma prática, muitas vezes, que é individual do professor de sala de aula. Entretanto, a bidocência é quando 2 professores trabalham juntos naquele coletivo de sala de aula, que é muito próximo daquilo que faz quando o auxiliar de educação especial, o estagiário, enfim, o nome que derem por aí, ele atua de fato com o ensino, na relação e na troca com o professor de sala de aula, né, o auxiliar de educação especial, invertendo papéis, planejando em conjunto. Aí nós temos uma bidocência acontecendo, né, que são as duplas de professores em sala de aula. Ou mesmo quando temos um professor bilíngue em sala de aula e um professor que não é bilíngue e que trabalham com 2 línguas ao mesmo tempo. Ali nós vamos falar de bidocência. Então, só para deixar estabelecido, assim, que existem nomenclaturas muito próximas, mas que, de alguma maneira, trazem alguma especificidade aí na função, né? Pode passar o slide, por gentileza. Então, vejam, eu falo ensino colaborativo, e aí agora vocês vão estranhar, porque vem trabalho colaborativo. Então, eu quero ampliar aqui, como eu falei para vocês, né, que no contexto da educação inclusiva, o trabalho colaborativo se traduz em uma atuação conjunta entre professores de sala de aula, professores do AE, coordenadores pedagógicos, psicólogos, demais profissionais, aí vamos ver o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, pessoal, como eu falei, né, da portaria, tudo com o intuito de compartilhar conhecimento, estratégia, recurso, visando o desenvolvimento de todos os estudantes. Então, muitas vezes acontece que o professor de sala de aula tem demandas que o fonoaudiólogo pode estar suprindo, no sentido de compreensão, de desenvolvimento e aquisição de linguagem, que pode dar pistas para esse professor trazer um planejamento mais assertivo para a necessidade daquele coletivo da sala de aula. Então, vejam, o fonoaudiólogo não é da área do ensino, né? Ele é da área da saúde, mas ele pode trabalhar colaborativamente para que haja sucesso na inclusão escolar de determinado estudante. Então, eu entendo que para esse trabalho colaborativo a gente vai precisar o compartilhamento de experiências. Uma criança, por vezes, na sala de aula, faz um movimento que o fisioterapeuta na reabilitação não percebe. Porque na sala de aula ele tem pares para se relacionar, para brincar, para jogar, para comunicar. E aí, ali naquele contexto, o professor pode estar dando pistas para o próprio fisioterapeuta, por exemplo. Então, essa troca, ela é muito importante, mas principalmente ela é importante quando ela promove acesso ao conhecimento. Então, quando um fonoaudiólogo chega e diz, olha, esse recurso de comunicação alternativa com imagem e palavra, ele é um recurso mais adequado para o estudante, porque ele vai organizar o pensamento, vai organizar a lógica de estruturação linguística. Ele está trazendo uma colaboração para esse contexto no sentido do acesso ao conhecimento. Então, vejam o quanto que isso é rico, é importante e necessário. E acho que estou chovendo no molhado aqui, né? Porque isso é uma coisa que a gente bate tanto na tecla de aproxime, faça rede de apoio, inclusão não se faz sozinho, inclusão não se faz pela educação especial, inclusão se faz lá na sala de aula, com todos os atores atuando junto, né? Então, desculpem se eu estou me repetindo, mas é aquela premissa que a gente tem que ficar o tempo inteiro voltando para entender aí ainda as fragilidades que a gente encontra no processo de inclusão de algumas crianças, né? E aí, só fazendo um parênteses em relação a isso, quando muitas vezes colegas vêm criticar, né, a presença de estudantes com deficiência nesse contexto da sala de aula, dizendo, ele não aprende, por que ele está aqui? Ou, é muito difícil ensinar essa pessoa.
eu reporto para ele pensar sobre as condições que ele tem de trabalho, no sentido de como que nós estamos gestando recursos, organizando estruturas escolares para que todas as crianças tenham sucesso de aprendizagem. Então, quando vem a crítica, eu reporto para nós pensarmos não questionar a presença do estudante, mas as condições para que ele permaneça ali. Como que esse recurso está chegando, como que está se fazendo a gestão financeira, como que estão se traçando, por exemplo, políticas de enturmação, quantas crianças em sala de aula, quem é o professor. Então, vamos fazer críticas sobre outras questões, mas não da permanência dessa criança na sala de aula, né? Porque eu entendo que é uma responsabilidade coletiva, que aí está o meu item 2. Né? Eu entendo que o cuidado, esse trabalho com a aprendizagem das nossas crianças, ela é uma responsabilidade coletiva de toda e qualquer cidadão. Já dizia, né, que para educar uma criança indígena, a gente precisa de uma comunidade inteira, não é, Daniane? Então, pensem o que nós temos feito com as nossas crianças quando a gente delega um único professor como responsável pela aprendizagem de uma turma inteira. Né? O quanto que a gente precisa ainda esse compromisso, e aí para mim faz muito sentido dizer que o cuidado, a aprendizagem, ela é um compromisso coletivo. Então, uma das bases do trabalho colaborativo é a compreensão de que a educação inclusiva é uma responsabilidade de toda a comunidade escolar. E é toda mesmo, né? Quando as meninas que estão ali trabalhando na limpeza, podem apoiar uma criança, podem acompanhar no banheiro ou uma situação, elas também estão trazendo esse lugar do cuidado coletivo. E para esse trabalho colaborativo, a gente precisa respeito às diferenças, né? Valorização e respeito dessas diferenças, trazendo a individualidade de cada estudante para a cena, para o centro do processo, e essa singularidade de cada estudante como algo que contribui para o coletivo da turma também. Se nós, enquanto professores, não valorizarmos as questões que os nossos estudantes trazem, né, como algo a contribuir com o coletivo, se nós não fizermos isso, quem fará por essas crianças? Então, outro dia estava numa live falando sobre acesso curricular, e aí uma pessoa falou, olha, professora, que bacana, porque eu falava sobre desencerrar os recursos da educação especial para transversalizar toda a formação dos professores, por exemplo, o Soroban, comunicação alternativa, tecnologia assistiva, não são conhecimentos que deveriam ser encerrados na educação especial. Mas todos os professores de licenciatura têm acesso a esse conhecimento. E daí a moça falando, olha só na minha escola que bacana, que a estudante cega, ela fez uma oficina para todos os colegas dela, ensinando os conteúdos de matemática usando Soroban, e tinham crianças da turma que não tinham entendido os conceitos, e quando ela pegou o Soroban para explicar, os colegas compreenderam. E isso é o que a gente chama da aprendizagem colaborativa e valorização dessa diferença. Não é a ausência da visão que torna essa pessoa menos capaz, né? Nessa lógica capacitista aí. A ausência da visão trouxe para ela outras habilidades, outras formas de aprender, e essas formas atravessaram o contexto da sala de aula dela e contribuíram com outras crianças. Né? Então, é disso que a gente fala quando chama atenção para esse respeito às diferenças e valorização dessas diferenças. É entender cada sujeito na sua singularidade com algo que contribui para o coletivo, da sua maneira. Né? Então, o trabalho colaborativo, ele valoriza essa individualidade de cada estudante, buscando oferecer um ambiente que respeite suas particularidades e promova a oportunidade de aprendizagens equitativas. Quando a gente fala também desse respeito às diferenças,
no trabalho colaborativo é pensar a organização desse espaço escolar. Né? Como que a gente traz o pessoal aí da arquitetura para entender que ruídos que temos nas escolas, aqueles ecos, são um complicador para a aprendizagem de crianças com hipersensibilidade sensorial. Crianças autistas, por exemplo, têm crises em sala de aula e muitas vezes o professor não sabe por quê. E é aquela luz que está piscando, fazendo ruído e importunando algo que talvez outras pessoas que não tenham sensibilidade sensorial sintam-se incomodadas, mas não gera uma crise. Para uma criança autista pode gerar uma crise. Só que muitas vezes não é o professor que está observando essa situação, né? Mas quando vem o pessoal da manutenção olhar e percebe aquela lâmpada com ruído, entendem que o quanto outros profissionais podem promover ambientes que sejam respeitosos a essa diversidade de estudantes também, o quanto a gente precisa de um diálogo com outros profissionais para pensar essas adequações, e isso tem a ver com compartilhamento de experiência, tem a ver com responsabilidade coletiva e tem a ver com esse respeito às diferenças. Só para situar uma outra exemplo, né? Nós temos aqui um museu da Faculdade de Educação, que é o MESC, e é um espaço que promove atividades de formação de professores, visitas com palestras, e aí eu fui para um fórum de coordenadores de AD naquele espaço que estava acontecendo. E sentei bem ao fundo, e eu não conseguia ouvir praticamente nada do que as pessoas na frente da mesa falavam, de tanto que reverberava os ruídos naquele espaço, por ele ser muito alto, muito amplo, um espaço gerava muito ruído, muito som incomodativo, né? E aí, ao meu lado, estava sentado um professor da arquitetura, e eu comentei, nossa, esse espaço carecia de uma adequação, né? Porque o som aqui não é bacana para essas formações. Ele disse, professora, mas aqui é patrimônio histórico, a gente não é permitido a fazer nenhuma alteração de estrutura. A gente não pode nem botar aquelas placas de proteção de som e tal. Falei, olha, na época que eu era professora do AEE, porque daí em 2011, então eu passei no concurso, fui trabalhar na UDESC, mas antes disso, na época que eu era professora do AEE, a gente teve um projeto com estudantes da Universidade de Arquitetura que sugeriram a gente confeccionar bolas de pano para pendurar na sala de aula, nos cantos, na escola, que ele abafa ruídos. Isso não seria uma estratégia bacana para esse espaço? Nossa, professora, eu sou da arquitetura e nunca pensei numa coisa dessas. Falei, pois é, né? A arquitetura ela também inclui ou exclui. E aí ali começou também um diálogo com uma pessoa que é de outra área, que, né, da arquitetura, mas que também nessa relação colaborativa pode, de alguma maneira, favorecer a aprendizagem de crianças, de outras pessoas, ao pensar espaços mais adequados. Então, falar de trabalho colaborativo é um pouco disso, desses exemplos que eu trouxe para vocês. Pode passar para mim, por favor? E aí nós vamos pegar o foco, então, da relação agora da educação especial com a sala comum, né? E aí vamos retomar lá a política de 1900, aliás, política de 2008, eu já ia falar da convenção da Constituição Federal do Brasil de 88, mas não, vou falar da política nacional de 2008, né? Que ela vai nos trazer aí, ressignificar esse lugar da educação especial em uma perspectiva inclusiva, que significa, então, essa transversalidade no nosso trabalho, nos diferentes níveis, etapas, modalidades de ensino. Mas a política traz uma coisa bem bacana, né? Que a educação especial, essa perspectiva, ela tem que atravessar o projeto político-pedagógico das escolas,
para que transforme esses espaços. Então, quando ela me diz isso, eu entendo que não é um AEE centrado exclusivamente numa sala de recurso multifuncional, isolado do restante da escola. Quando a política fala da presença do AE na escola para transformar a escola, ela me fala muito dessa relação que eu, enquanto professor da educação especial, devo ter com o professor da sala comum. Porque não existe razão do AE estar lá naquele contexto se não for para ter um processo de troca, de parceria, de colaboração, para que crianças aprendam. E vejam, toda vez que há um planejamento compartilhado, que há um movimento de o professor de um AEE sentar com o professor da sala de aula comum e planejar, isso é um momento formativo. Porque vai chegar um momento que esse professor da sala comum não vai mais precisar do professor do AEE, porque ele vai ter entendido de como olhar para o seu currículo e entender as barreiras que estudantes lidam para poder acessar esse conhecimento. Agora, se eu, professor do AE, não planejo em conjunto com esse professor da sala comum, como que ele vai apurar o olhar dele, as práticas dele, para que ele consiga promover um ensino inclusivo? Então, o quanto que ainda carece essa nossa relação, mas eu entendo, e que nos PPPs deveria estar isso, inclusive, que esse momento de trabalho colaborativo, de planejamento colaborativo, ele deveria ser um momento formativo, né? Considerado um momento de formação, tanto para o professor da sala de aula comum, quanto para o professor do AEE. Porque a gente fala muito quando, não sei, vocês devem ouvir isso, né? Eu não tenho formação adequada para trabalhar com esse estudante. Mas que formação que a gente está esperando? É uma formação que vai vir de cima para baixo? Bom, agora eu aprendi a trabalhar. Ou é uma formação que se dá no cotidiano, nas relações que eu estabeleço na escola, das trocas que eu vou fazendo e fortalecendo o meu conhecimento nesse encontro diário ali com as questões de exclusão que surgem. Eu entendo que essa formação ela é cotidiana, ela não deve ser uma formação projetos prontos exclusivamente, e aí pronto, vim para essa formação, vim para o Seminário Nacional, né, Daniane? E agora eu sei, agora eu estou pronta. Mas aí surge uma criança diferente de todas aquelas que eu conheci, aí eu já não estou mais pronta. Então, vejo o quanto que é importante a gente traçar essa colaboração. E aí, eu entendo que nós, da educação especial, a gente vai conseguir, de alguma maneira, também, nessa relação com o professor de sala comum, provocar a criação de currículos mais inclusivos. Né? Quando o professor do AE provoca o professor de sala de aula para olhar para o seu currículo, para entender aonde que estão as barreiras postas ali para aprender, esse professor de sala de aula consegue pensar, então, nas adequações que ele precisa ao longo do seu processo enquanto professor ir transformando no currículo, né? Os ajustes que ele vai fazendo. E vejam, gente, isso não significa adaptação curricular, tá? Não é isso. Não é minimizar o currículo para estudantes com deficiência. A gente não quer mais isso. A gente não quer mais adaptar um mundo para que pessoas caibam. A gente quer um mundo diferente, que todos possam caber desde o princípio. Né? Então, não é transformar o currículo e adaptá-lo minimizando, mas é, de fato, pensar um currículo que seja atento a cada uma das nossas crianças, que seja respeitoso, que seja um currículo que dialogue com o cotidiano delas, com as culturas, com as vivências, enfim, né? É de fato fazer algo novo, não transformar o velho. Né? É algo que a gente precisa pensar. E aí, nessa relação, voltamos à questão da diversidade em sala de aula, né?
que fala sobre a presença de estudantes com deficiência na sala comum, como enriquecendo o ambiente, não como empobrecendo, promovendo uma convivência saudável e aprendizagem mútua. Como eu falei, o exemplo da colega que ensinou matemática usando Soroban e muitos colegas aprenderam. Ou, já falei num outro encontro aqui que eu tive com o grupo, de um estudante, eu acho que falei, eu devo ter falado, tá, gente? Se eu não falei, vou falar de novo. De um estudante que começou a fazer transcrição em braille para ajudar a colega, numa lógica de brincar de carta enigmática, né? Ponto 1 é letra A, ponto 1 e ponto 4 é letra C, e por aí vai, ele vai, né, fazendo essa brincadeira de olhar o código braille, colocando a letra em tinta, e esse fato de auxiliar na transcrição do material da colega fez com que ele se apropriasse aí do letramento, da escrita, da leitura. Então, algo que não estaria naquele contexto se não tivesse a presença da estudante cega, né? Então, a deficiência não é algo que reduz. A gente precisa romper com essa ideia da falta da audição, da falta da visão. Isso não reduz o sujeito, não existe uma falta, né? O que nós temos de falta é dos recursos de acessibilidade. O que nós temos é que romper com as barreiras, mas não é corrigir corpos, transformar sujeitos, mas esses contextos para que todos possam participar. E aí essa diversidade de sujeitos em sala de aula nos provoca a olhar uma nova configuração para esse contexto. O compartilhamento de conhecimentos do AEE e da sala comum, o professor ele vem com... E aí eu me preocupo muito, né? Vou dar um passo atrás aí no que eu ia falar, mas trazendo aí a lógica do que eu me preocupo com, por exemplo, a elaboração do plano educacional individualizado, plano de ensino individualizado, os chamados PEIs, porque ainda nós, e aí eu faço a minha culpa, no lugar de profissional da educação especial, ainda provocamos a construção de plano de ensino individualizado a partir dessa lógica da falta, apresentando para o professor da sala comum, quando a gente faz um estudo de caso, tudo que o estudante não consegue, como se dizer o que o estudante não consegue desse pistas para esse professor fazer um planejamento. Então, ainda muitos de nós no campo da educação especial estão atrelados a esse modelo biomédico de entender a deficiência, né? Esse modelo que entende aí a necessidade de uma cura, de uma reparação, de fazer surdo falar, fazer cego ver, né? Nessa lógica, e esquece aí do quanto que, pela lógica, então, vamos pensar aí do modelo social de deficiência, a ruptura dessas barreiras do contexto e que podem vir com uma força muito grande do próprio estudante, de nos dizer, peraí, o modo que você ensina não está dando conta de eu aprender, porque a sua estratégia, por exemplo, do ensino né, do método de alfabetização é fonético. E eu, enquanto surdo, não estou ouvindo esses fonemas para fazer a significação que você deseja. Então, o professor do AE precisa, de alguma maneira, dar essas pistas para o professor de sala de aula. Dizer, olha, a presença de um estudante surdo requer de você uma pedagogia visual. A presença de um estudante autista, em algumas situações, exige de você proporcionar o direito ao movimento em sala de aula. Uma aprendizagem que não se dá sentada, né? Porque ele precisa, com o movimento, centrar atenção. Então, essas pistas o professor do AE precisa levar para o professor de sala de aula comum. Ao mesmo tempo que eu entendo que um planejamento ou um trabalho colaborativo não é um serviço da educação especial. Eu vejo autores por aí, pesquisadores, dizendo
que é uma atribuição do professor da educação especial, o trabalho colaborativo e a escrita do PEI. Não. É uma função do professor do AE traçar essa relação colaborativa, mas o trabalho colaborativo é de todos. A elaboração de um plano de ensino é de todos, não é do AE. E aí o professor ele precisa conhecer o seu currículo. E com isso a gente já fala aí do ambiente de aprendizado inclusivo, né, com a colaboração entre a educação especial e a sala comum. A gente tem percebido que e aí não sou eu, né, gente, acho que todos nós já percebemos que essa configuração de sala de aula, que aprisiona corpos atrás numa carteira, sentado numa cadeira, não permite crianças fazerem relações, aprenderem, porque muitas vezes esses corpos aprisionados nesses espaços se limitam, né? E aí essa criança não dá conta de aprender mesmo, de fato. Então, nós temos crianças hoje, e aí as pessoas perguntam, ai, professora, tá, mas daí eu tenho uma criança agitada que quer ficar andando a sala de aula o tempo inteiro, e aqueles que precisam se concentrar e ficar em silêncio. Como que nós estamos estruturando, então, o espaço da sala de aula para que tenha espaço para aquele que precisa do silêncio e concentração e para aquele que precisa do movimento? Qual é a organização desse contexto? Eu vi outro dia, olhando no Instagram, no Reels, assim, vi uma coisa que eu achei muito bacana, que era um elástico amarrado numa cadeira, que a criança que precisa do movimento, ela podia ficar batendo o pé naquele elástico e fazendo o movimento sentado. Então, aquela agitação, aquela disposição para o movimento foi permitido, ao mesmo tempo que ele não precisava ficar passando na frente dos colegas. Então, pensar a organização desse ambiente de aprendizado inclusivo é muito importante. Eu chamo a atenção para uma questão que a gente pouco estuda ainda no Brasil e está muito encerrado no campo da terapia ocupacional, que é a integração sensorial. Eu entendo que muitos desses recursos da integração sensorial, se atravessassem a organização da sala de aula, favoreceriam muito os estudantes. Espaços de controle de luminosidade, com isolamento acústico, né? Espaços que você possa se aninhar como numa rede ou num panos, tipo esses tecidos de circo, né? No fundo da sala, que uma criança possa sentar, se aninhar, ter o toque, muitas vezes, que precisa para regular sentidos. Então, as nossas salas de aula ainda elas são espaços muito restritivos, né? Organizados com carteira, com mesas, que falta ainda elementos nela para que de fato seja flexível para a participação de todas as crianças. Pode passar, eu acho que da relação entre a E e sala comum, a gente já avançou em algumas questões, e aí eu entendo também que é um princípio que eu tenho trazido cotidianamente para a minha vida e para os meus estudos, que vem dos estudos teóricos de mulheres com deficiência, cuidadoras, mães de pessoas com deficiência. Elas lançam, então, um campo de estudos, que são os estudos feministas da deficiência, ou os estudos da deficiência na educação, entre, né, alguns que vão além da educação especial. Se traz uma questão que chama a ética do cuidado, que para mim é algo muito importante, que a ética do cuidado, ela vai nos trazer o cuidado no plano público, né, o cuidado não mais só no plano privado. Então, no sentido que uma criança de cadeira de rodas, por exemplo, ela precisa ter uma cadeira de rodas na sala de aula como parte do mobiliário escolar, como plano do cuidado no ambiente público.
né? Não do privado, que é a família comprando sua cadeira de rodas para ele poder se locomover. Assim como é uma ética do cuidado o rompimento com o familismo, né? Em que sentido? Ter um intérprete de Libras profissional, contratado pelo Estado para atuar nas salas de aula e não mais mães, irmãos, entre outros, fazendo a vez do intérprete de Libras para essa pessoa. Né? Hoje ainda conversava com a minha estudante, que eu comentava anteriormente, que está fazendo pesquisa na área da surdez, sobre o quanto eu acho preocupante uma mulher surda, por exemplo, ter que ir no ginecologista sendo a mãe a intérprete de Libras, porque nós não temos uma política do cuidado que esteja atenta à necessidade dessa pessoa, da sua individualidade, da sua privacidade. E não são poucas mulheres surdas adolescentes que estão precisando ir ao ginecologista com a mãe. Isso escapando um pouquinho né, do contexto escolar, mas para dizer da importância de nós termos uma política pública do cuidado, uma ética do cuidado nos planejamentos docentes, o cuidado como centralidade coletiva, não individual. E por fim, né, eu entendo que essa ética do cuidado, ela vai então trazer aí alguns elementos para a gente pensar, como a empatia, e não essa empatia que a gente fala, ele não é empático, né, qualquer coisa, de qualquer maneira, mas se a gente for a fundo lá nos estudos da psicologia, o que significa essa empatia, né? Como que eu... e aí não faça para o outro que você não queria que fizesse para você, faça para o outro se você entende que nessa situação você gostaria que fizessem assim com você, né? É compreender a dor do outro, é compreender a necessidade do outro, é compreender essa lógica muito de... bom, se ele não se comunica, né, em português, como que nós, na sala de aula, nos organizamos para, de alguma maneira, dar o suporte em Libras, com imagens, entendendo que é disso que ele precisa, se colocando nessa relação de respeito, de afeto, como acho que foi a Daniane, alguém colocou aqui, afeto no sentido de afetar-se mesmo, né? De amorosidade, de tudo que a gente puder trazer para essa relação. Além da empatia, o que vai com ela nos gerar também é essa atenção às necessidades individuais, porque se eu me coloco nesse lugar de respeito, de entendimento da necessidade do outro, eu consigo valorizar a diferença dele e personalizar o que ele precisa para responder a essas necessidades. E aí não são necessidades no sentido de dizer que ele é surdo, ele precisa ouvir, ou ele é autista, ele precisa se regular. Ele de várias formas pensar quais são essas necessidades que ele tem de potencializar o que ele tem de habilidade. Como que eu penso um contexto que permite esse estudante a ser quem ele é, revelando a sua maneira, como ele aprende, como ele sabe. Eu permito, por exemplo, uma sala de aula em que crianças possam sentar no chão para fazer o registro de uma escrita, porque aquela cadeira não comporta ele, ou eu permito, eu organizo um quadro na sala de aula até o chão para que crianças e ainda nós temos situações como essa que se locomovem em skate, né, numa sala de aula, porque nós temos situação de criança que não tem a cadeira de rodas e que usa o skate como o seu meio de transporte, e esse sujeito possa, assim como outras crianças, fazer o registro no quadro, porque o quadro vai até o chão. Como que nós estamos atendendo a essas necessidades individuais? Os bebedouros das escolas, os banheiros adequados à altura das crianças.
Respeito e responsabilidade também, como item 3 aqui nessa ética do cuidado, né? Que ao atuar de forma colaborativa, os profissionais demonstram respeito e assumem responsabilidade de promover o bem-estar e aprendizagem de todos os estudantes. Então, quando nesse trabalho colaborativo o professor de sala de aula entende o compromisso dele com a aprendizagem das crianças e não delega ao auxiliar, ao estagiário, né, a aprendizagem, acho que aí a gente consegue trazer essa ética do cuidado para dentro do planejamento docente. Quando esse professor entende que é responsabilidade dele o acesso ao conhecimento, o acesso ao currículo. Pode passar, por favor? Pessoal, está fazendo sentido isso para vocês, assim, ou eu estou divagando demais? Me contem aí. Eu não sei se todos, sabe? Mas eu já fui aqui em vários locais e voltei. Chamei a atenção de Martinha ali, porque Martinha tem um trabalho muito bacana. Quando você veio falando ali sobre as questões do afeto ali, ela tem um trabalho muito bacana sobre isso. E já colocou ali no chat, eu estou aqui só nas anotações. Que bom, gente, que bom. Qualquer coisa vão me provocando aí, vão me freando, porque do tipo, eu pego, engato a segunda, esqueço de botar a terceira e vou reto toda a vida. Então, qualquer coisa vão me interrompendo. E aí eu entendo que também para essa nossa relação aí de um ensino colaborativo, nós precisamos de uma formação continuada para uma educação inclusiva. E eu espero que a gente não precise mais falar de educação inclusiva daqui a um tempo, porque a educação ela já vai ser pressuposto, né, de ser inclusiva. Então, mas ainda a gente precisa, e eu chamo a atenção para uma questão que, inclusive, uma das minhas orientandas trabalhou sobre isso e alguém perguntou, mas precisa significar isso dessa maneira? Eu falei, acho que sim. Acho que ainda precisamos de uma educação inclusiva interseccional. O que significa isso? A gente ainda está muito focado numa educação inclusiva para a deficiência, e não uma educação inclusiva que acolha os diferentes perfis de estudantes. Uma educação inclusiva que esteja atento às violências que essas pessoas vivenciam por questões aí, gênero, raça, classe social, cultura, religiosidade. Nós temos crianças sendo violentadas por não seguir uma mesma cultura religiosa que outros colegas. E aí, me faz muito sentido pensar que muitas das causas de opressão vivenciadas por estudantes com deficiência vão para além da sua deficiência, né? Vão, por exemplo, meninas, vejam um marcador, meninas de periferia, né? Meninas pobres com deficiência, são as maiores vítimas de violência sexual. Se a gente pegar os dados, né, de quantas meninas até 10 anos foram violentadas sexualmente, sem deficiência de classe abastada, na relação de meninas com deficiência de classe pobre, o número é gritante da diferença. Então, vejam, ambas são meninas com deficiência, mas uma de classe periférica, outra de uma cultura mais abastada. Ou ainda, crianças que chegam na escola de carrinho de mão porque não há recurso para comprar cadeira de roda, em detrimento daquela criança que tem acesso à tecnologia assistiva de alta ponta, lá de alto nível. O problema não está no corpo com deficiência, está no acesso a esse recurso, está na condição de acesso. Então, a gente precisa, de alguma maneira, pensar essa educação inclusiva interseccional, que olha essas outras marcas de vulnerabilidade, de exclusão, e não só da criança com deficiência, de outras crianças. Eu tive situação de criança indo para o AEE, porque a professora dizia que ele não aprendia, e, na verdade, ele revela
que ele aprendia, mas não queria que a família soubesse, porque a família é evangélica queria que ele lesse a Bíblia na frente na igreja, ele não queria ler a Bíblia na frente na igreja. Vejam, se você não entende essa questão cultural dessa criança, ele vai ser uma criança que vai repetir de ano, que vai ser taxado, rotulado como uma criança que não aprende, a criança com deficiência, quando tem uma questão de cultura religiosa ali posta, que se alguém não se permitiu o encontro de ouvir essa criança, de entender essa criança, não saberia. Aí volta aquela fala inicial da necessidade de se permitir o encontro e no encontro resolver uma situação de acesso que possa estar posta, né? Como nesse caso. Ou ainda, situação de uma criança que dormia todas as manhãs na aula porque ela é da Umbanda, e aí me perdoem se eu estiver falando equivocadamente, porque eu não sou uma estudiosa das religiões, né? Mas ela é de uma religião de cultura afro, raiz afro, né? Se eu não me engano, era Umbanda, e aí o pai dele ficava no terreiro à noite trabalhando travei de novo. Trabalhando com na batucada, né, nos instrumentos de batuque, e ele ia junto com a família para dentro dessa atividade, e aí ele não conseguia acordar para ir para a escola de manhã cedo e ia dormindo, né, dormia na sala de aula. E a unidade educativa não teve a sensibilidade de perceber essa questão de atravessamento aí no contexto da aprendizagem para mudar o turno da escolarização dessa criança. Ele não é uma criança com deficiência, mas é uma criança que não aprende porque ele está estudando num horário que é inadequado para a sua organização familiar, né? Digamos assim. Então, falar de uma educação inclusiva, interseccional, é olhar para todas essas situações que levam uma criança a não aprender. Não é pensar a deficiência, é pensar a não aprendizagem. O que acontece? Como que a gente pode transformar esse contexto, nossas práticas para que ele aprenda? E aí eu entendo que a formação continuada em serviço é uma formação que se dá no local, entendendo a situação local, as problemáticas locais, com grupos de estudo, com planejamento colaborativo, com estudo de caso, vai ser muito mais eficaz do que a gente fazer grandes formações aí, no sentido de que tira todos os professores da escola, leva para um pavilhão, lá para um ginásio, bota o palestrante falar e depois volta todo mundo para a escola sem dialogar entre os pares. Não muda a realidade. E aí era algo que me incomodava muito e ainda me incomoda. Entender por que muitos professores vão para as formações, adquirem aquele conhecimento, mas aquilo não reverbera na prática docente. Como se a formação foi para o meu conhecimento, mas ele não implica na minha atuação de professor. Então, eu entendo que essa formação, quando ela atravessa a unidade educativa e você tem pares de diálogo naquele contexto, ela é muito mais eficaz. Então, essa formação continuada com atualização de conhecimentos, e aí pensando, claro, acesso a teorias novas, práticas, metodologias, auxiliando no desenvolvimento de estratégias inclusivas, mas quando você está no seu contexto e vê a problemática e traz para um estudo de caso, você replica, você pratica uma adequação, uma mudança de metodologia diretamente para aquele estudo de caso que você realizou. Então, eu entendo que, de alguma maneira, reverbera na prática. Reflexões sobre as práticas pedagógicas. Professor olhar para suas práticas, identificar os desafios, buscar soluções, e aí isso se dá no planejamento colaborativo, se dá no planejamento entre pares, quando você senta, você olha, você veja, olha, ele precisa entender frações,
Como que eu faço para entender frações? Ah, quem sabe, ano passado eu fiz fração utilizando papel, não deu certo, não foi legal. Quem sabe esse ano a gente pensa com material, com madeira, alguma coisa, uma pizza na sala de aula, vamos construir, vamos fazer, né? Levar lá na cozinha, assar, e depois a gente trabalha e pensa como que se dá essa divisão, enfim, de alguma maneira pensar juntos, né, gente, a solução do problema ali. Então venha, Marta. Gente, só fofocando que no chat apareceu aqui para mim que eu já tenho orientanda de mestrado. Desculpa, Lene, atrapalhei tua interpretação, mas é que saltou no meu olho aqui. Professora, você é sua aluna de mestrado? Falei, não posso perder. Ai. Vamos lá. E aí a colaboração entre profissionais, gente, né? Que é o que a gente vem falando até aqui nessa formação continuada, essa formação que seja colaborativa também. E aí a gente tem... Às vezes a gente faz pouco da gente mesmo, né? Digamos assim, enquanto professores. A gente sempre acha que alguém de fora sabe mais do que nós na escola. E aí a gente chama o palestrante fulano de tal, doutor. Daí quando me apresento como doutor, eu até chego a ficar meio assim, encabulada, tímida, porque... Sou professora, né, gente? Eu converso com professores, eu estou no circuito de professores, eu acho que essa hierarquização, ela não é bacana. E quando a gente dá essa hierarquia para os carinha lá de branco, né, os de jalecos, doutor, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, como cara que sabe, e nos colocamos num nível do que não sabe, a gente, de alguma maneira, não está fortalecendo aí nosso lugar de atuação. Nós temos expertise, na escola tem gente boa. Como que essa gente boa que habita a escola colabora com os colegas? Como que a gente lá dentro da escola consegue organizar a formação colaborativa a partir do planejamento, do estudo de caso, dessa organização dentro da escola mesmo. Então... Vamos pensar aí nos PPPs, um projeto de trabalho colaborativo que possa ser computado em horas, gerar certificação também, para ascensão na carreira. Pode passar para mim, por favor? E aí, tá pequenininha as letras aqui, mas o slide já está com vocês, aí podem distribuir para o pessoal. Eu não poderia deixar de falar da minha paixão, que acredito que vocês já tiveram algo nesse sentido no encontro aqui. Me conta, Daniane. Deixa eu voltar para cá. É que eu estava escrevendo ali no chat. Gente, se acreditarem necessário, fixem a tela. Sim, a gente já teve um trabalho falando sobre DUA, a gente já teve encontros, atividades falando sobre DUA. Nós tivemos um curso também. Agora, no seminário, a professora Lucélia veio falar de DUA? Não. No seminário, não. No Célia veio falar da acessibilidade e inclusão no ensino superior. Veio falar um pouquinho de políticas públicas. Então, bom, talvez a maioria aqui já conheça o desenho universal para aprendizagem, talvez não conheçam, né? Mas eu sou uma apaixonada do desenho universal, minha pesquisa de doutorado foi no campo do desenho universal para aprendizagem, e eu tenho entendido que essa é uma abordagem que deve atravessar aí os espaços escolares. E aí eu entendo o desenho universal para aprendizagem não como uma metodologia, nem como uma estratégia, nem como um modelo, mas eu entendo realmente como uma abordagem teórica, né, que traz pistas para a gente pensar ambientes de aprendizagem mais assertivos, mais adequados para que todos os estudantes possam aprender. Não olhando, né, entendo que o DUA não está para o campo da deficiência, o DUA é para a sala de aula, para o espaço do acesso ao currículo, e o DUA tem tudo a ver com o trabalho colaborativo.
né, com ensino colaborativo, com bidocência, com troca de docência, mas buscando essa colaboração. O DUA, ele não vai inspirar pessoas a competirem, mas a colaborarem, né? Então, dentro do framework, que é o quadro teórico conceitual do desenho universal para aprendizagem, nós temos os princípios da representação, da ação e expressão e do engajamento, né? A representação aí como que a gente leva uma informação, imagem, ritmo de fala, libras, essa organização, nem todos sinalizantes sinaliza da mesma forma, né? Então, tudo isso é a representação, é como chega essa informação para os estudantes. A ação e expressão diz mais respeito ao como esse estudante lida com o processo da sua aprendizagem, resolve situações, demonstra o que aprendeu, e o engajamento é essa rede afetiva que ele tem para se manter envolvido, participando das atividades. E aí, pensando esses 3 princípios numa relação com o trabalho colaborativo, eu trouxe 3 pontos que eu entendo que o DUA com o trabalho colaborativo podem nos apoiar, que é a questão da flexibilidade. Quando a gente fala de flexibilidade do espaço, flexibilidade curricular, flexibilidade da aprendizagem, né? Quando ele oferece, então, essas distintas formas de acessar o conhecimento, da representação do conteúdo. Ele também traz essa flexibilidade quando a gente permite que estudantes demonstrarem, né, o que aprenderam à sua maneira, de diferentes formas, seja por áudio, por libras, por fala, por desenho, por dramatização, por escrita. Alguns estudantes precisam de material concreto para fazer resoluções matemáticas, outros já são totalmente só bota a resposta no papel, porque ele tem uma organização cerebral que é mais rápida do que a escrita com a mão, então já sabe a resposta, colocou ali. E o engajamento quando a gente tem atividades, contextos, ambientes que são estimuladores para participar, para aprender, para estar ali, né? Também entendo que nessa relação a gente promove equidade, no sentido de igualdade de acesso, né? Equidade ao acesso ao conteúdo. Quando falo universal, não significa tudo igual, mas é oportunizar, é universalizar o acesso, né? Equidade de oportunidade, então. Também temos equidade no sentido de atender às necessidades individuais de expressão, comunicação de cada estudante, aí volta, né? Tem um percurso aí, minha fala, quando eu digo da questão de um cuidado que é público, político, uma criança só vai conseguir externalizar em Libras se ela tiver o direito linguístico desde a educação básica dela, lá na educação infantil, anos iniciais, de ter acesso a essa língua para ele poder expressar o que aprendeu com essa língua. Assim como outras crianças só vão poder expressar com comunicação alternativa se chegar esse recurso até ela, e isso é equidade de oportunidades. E, por fim, o engajamento de modo que seja significativo para cada estudante. Então, o que eu entendo que significa para um estudante? Quando ele se reconhece no currículo, quando ele se reconhece naquela estratégia pedagógica. E aí tem muitas pessoas que falam, o reconhecimento passa pela presença de pessoas com as mesmas características. E eu entendo que não é só isso. Não basta ter um surdo professor de Libras com um estudante surdo, se lá o currículo não traz elementos que esse estudante se identifica. Se dentro da sala de aula não há elementos de identificação, de acolhimento. A representatividade, essa equidade para gerar o engajamento, ela perpassa sobre questões, aí volto à questão interseccional, de cultura, de religiosidade, de territorialidade, de geração, de classe social.
é quando ele se percebe nas estratégias de ensino e no currículo que o professor traz para a sala de aula. E, por fim, a integração, né? Eu entendo que nessa relação a gente integra saberes, a gente integra a lógica de apresentar aí materiais multimodais, porque, poxa, eu não preciso ser boa em fazer colagem, recortes, eu posso ser boa em ter ideias. E o meu colega pode ser muito bom em operacionalizar essa ideia. E aí a gente integra ações, né, colaborativamente e leva para esse contexto para o estudante. Também, como que a gente permite que ele selecione formas melhor de se expressar, de demonstrar o que ele aprendeu? A gente tem levado essas oportunidades para ele fazer escolha, para o estudante. Enfim, e aí também integração ao criar um ambiente de aprendizagem que seja desafiador, motivador. O que a gente tem feito que provoca esses estudantes a quererem pesquisar, querer investigar, ir atrás. Não é o professor do AE, né? É o professor de sala de aula, o professor do currículo que precisa instigar isso. Mas o AE dando esse suporte. Ou ainda, o suporte pode vir do seu par professor, que, né, por exemplo, temos 2 turmas de segundo ano na escola, e aí esses professores sentarem juntos para traçar um planejamento para os segundos anos da escola. Pode passar, por favor. Já estou me encaminhando para o final, né? Acesso curricular com apoio do ensino colaborativo, que é algo que eu venho batendo na tecla desde o início da minha fala. Só existe razão da gente fazer um trabalho colaborativo, um trabalho formativo, com vistas ao acesso curricular. Não tem mais essa lógica de o estudante foi para a escola para socializar, ou ele foi lá para fazer troca com as pessoas da sua idade. Não, ele foi para a escola para ter acesso ao currículo. E acesso ao currículo não é o ler e o escrever. Acesso ao currículo também passa pelo ler e escrever. Mas uma aprendizagem, ela é muito mais além do que isso. Uma criança pode não estar dominando a escrita, mas ela está aprendendo conceitos. Ela está aprendendo a história, a geografia, as ciências, embora não esteja realizando a escrita. Então, nós precisamos romper com essa ideia de que uma criança que não lê e não escreve não aprende. Então, o acesso curricular nesse contexto, ele vem para que o ensino colaborativo, aliás, vem para que, de fato, haja acesso ao currículo. E aí, para isso, nós precisamos pensar uma flexibilidade curricular. Flexibilidade curricular não é pensar adaptação curricular, mas é um currículo flexível, que todos caibam nesse currículo, né? Um currículo que é adequado à coletividade daquela turma, um currículo, voltar a dizer, né? A gente não quer transformar o currículo, a gente quer que nasça um currículo aí atento a essa variabilidade humana. Não existe mais uma normalidade. O que é o normal? É a lógica aquela do tamanho único. Não existe tamanho único. Para alguns, a roupa tamanho único é apertada, para outros ela é grande. Para um grupo pequeno, tamanho único cabe. Por que o currículo tem que ser tamanho único? Não, a gente quer um currículo que, de fato, olhe para todos os extremos, para quem está além do processo e para quem está aquém do processo. Nós também queremos um espaço de acesso curricular, de um ensino colaborativo que seja entre estudantes, entre pares. A gente precisa trazer nossos estudantes para o centro, para a cena. Então, numa aula que o professor faz uma explicação, né, e leva ali para o grupo dialogar, questionar, e aí traz alguém que entendeu o conceito
para que explique para o restante da turma. Isso é um processo de colaboração do professor com seus alunos, dos alunos entre eles, sempre fortalecendo essa aprendizagem em conjunto. E uma participação plena. O que é essa participação plena? A gente não pode dizer assim, agora esse estudante vai ali para o cantinho fazer atividade porque essa aula aqui é demais para ele. Né? Quem somos nós para determinar onde que um estudante vai chegar? O que ele vai aprender? Nem aqui entre nós eu posso dizer que vão sair todo mundo daqui compreendendo tudo que eu falei, porque o que eu falo não fixa em cada um da mesma maneira, né? Cada um, tá aí o processo. Só que a gente tem que permitir a participação. Se ele não estiver nesse contexto participando, como que ele aprende? E aí o currículo tem que permitir também essa participação. Nós temos que pensar recursos, estratégias, metodologias que não sejam iguais, mas que permitam uma participação equânime. Um estudante, ele pode, volto ao velho exemplo, já estou chata com o exemplo de entender a função social da escrita. Um estudante pode entender a função social da escrita escrevendo uma carta, outro pode ser desenhando uma receita, outro pode ser recortando rótulos, outro é passeando pela escola e observando onde tem palavras escritas. É garantir que ele possa acessar esse objetivo, essa meta de aprendizagem, dando oportunidades diversas para acessá-la, né? Para chegar nesse ponto. E aí eu entendo que essa participação plena também, ela perpassa pela lógica que a gente vai chamar de interdependência. Um estudante, ele não precisa ser independente na sua aprendizagem. Como também a gente não deve produzir dependências desnecessárias. Uma aprendizagem interdependente, ela se dá na relação com outros. Vamos pegar um exemplo. O estudante vai ter uma experiência no laboratório de ciências, mas ele é cego. Esse estudante não vai participar do laboratório de ciências porque ele é cego? Não, ele vai. E aí o professor pode promover um trabalho no laboratório de duplas de aprendizagem. Enquanto um diz o que faz, o outro vai fazendo e relatando. Olha, pinga uma gota de tal substância dentro não sei como que é o nome daqueles copinhos. Pinga lá no copinho uma gota disso. Que cor ficou? Ficou rosa? Então teve um processo químico que aconteceu ali. O estudante não precisa estar vendo para ele entender o processo. Ele pode, na relação com outro sujeito que está vendo, né, fazer esse processo interdependente da aprendizagem. É muito aviltante, é desumano, de uma certa forma, exigir que alguém seja independente, que faça sozinho, que consiga sozinho, que aprenda sozinho, do tipo, baixa a tua cabeça e faz tua atividade. Por quê? O que nós ganhamos com isso numa sala de aula quando a gente diz para um sujeito, baixa a tua cabeça e lê aqui e não fica conversando? A gente está entendendo que a aprendizagem está se efetivando assim? Não é na troca com os outros? A gente não precisa de outras pessoas? Por exemplo, para a gente estar aqui hoje, essa água que eu estou bebendo, alguém precisou de alguma maneira, torná-la potável. Então, eu não sou independente, porque eu não sei limpar minha água. Para eu beber a água, eu preciso de alguém que faça isso. Ok? Para eu comer, alguém precisou plantar. Né? Porque eu não vou, com base no que eu planto, dar conta da minha subsistência. Por que que na sala de aula a gente exige esse isolamento, muitas vezes, né, da independência e não permite essa lógica da interdependência? Então, eu gosto muito desse modelo de sala de aula que a gente permite o movimento, que a gente permite a troca entre os estudantes, que um apoia o outro na sua aprendizagem, que um pode ser o escriba, enquanto o outro está lendo do quadro, porque ele não consegue escrever, mas ele consegue ler. Existem tantas formas de a gente fazer
com que o que a Geisa tem de melhor ela traz e o que a Daniane tem de melhor ela traz, e a gente faz uma colaboração, né? É isso que a gente precisa fazer na sala de aula também. Pode passar? E eu disse que estava finalizando, ó, pontual. Tenho 1 minuto para falar minhas considerações finais. A implementação do ensino colaborativo na educação inclusiva é um processo contínuo, não é do dia para a noite, né, gente? Não é agora eu tenho ensino colaborativo. Ele é processual, ele acontece à medida que pessoas vão se permitindo o encontro com outras, né? Que envolve ações conjuntas, reflexão, aprimoramento constante. Então, ao promover parceria entre profissionais da educação, valorizar a diversidade e adotar estratégias inclusivas, é possível construir uma escola mais acolhedora, igualitária e efetiva para todos os estudantes. Então, era esse o recadinho que eu queria deixar hoje aqui, em falar em trabalho colaborativo, que é falar desse compromisso aí com a aprendizagem de todos e todas na escola. Muito obrigada pelo momento de escuta, de reflexões, e fico aberta aqui para alguma questão que possa surgir e a gente possa dialogar. Obrigada. Nossa, Geisa, cabecinha sai fervilhando. Sai fervilhando de informação, fervilhando de querer já trocar algumas coisas. Marta já está ali doida, eu fiquei doida aqui também. Marta, a gente tem que conversar. Marta tem um trabalho muito bonito que fala sobre essa questão dos afetos, sabe? Relacionada à questão. E é como você disse, esse afeto de afetar mesmo, né? Ela tem um trabalho muito bonito que ela realizou uma monografia que ela fez na graduação e está tentando aí o mestrado dela. Já cantou a professora Geisa. Aproveita aí, né, gente? Mas o trabalho dela é muito bonito mesmo. A Islene também colocou aqui uma informação. Islene, você quer falar alguma coisa? Você quer abrir o áudio? Eu vou ler o que ela colocou aqui. Abriu, levantou a mãozinha. Pode falar, Islene. Assim, boa noite a todos aí de novo. Na minha experiência, né, de sala de aula e agora há pouco tempo trabalhando no AEE, eu vejo que essa colaboração é muito importante, né? O nosso trabalho, principalmente no AEE, ele não é realizado sozinho. Então, a gente precisa da colaboração de todos os envolvidos ali, né? E eu penso que a partir do momento que cada um está aberto a colaborar, a contribuir para um resultado, né, mais promissor, mais, como posso dizer, pensando no aluno, né, no processo de ensino, na progressão dele, no desenvolvimento dele, tudo melhora. A partir do momento que a gente, às vezes, encontra resistência de alguma parte, o trabalho, né, ele fica comprometido. Então, essa colaboração é muito importante. Isso eu vejo também na sala, no momento como professora do ensino regular, né, como regente. Atividades que a gente proporciona para eles, em que eles possam se interagir, que possam trabalhar em grupo. Eu percebo que eles aprendem a colaborar mais um com o outro, fixam mais o conteúdo. Então, essa parte da colaboração eu acho muito importante. Não sei se deu para vocês me entenderem muito bem. Esse horário a gente já está todo mundo cansado, né? Igual falou aí, os pensamentos, né, vão fervendo, né, fervilhando. Entendi, sim, Islene. Sim, eu acho muito importante, mesmo porque a inclusão ela ocorre na sala de aula regular, né? Não existe um movimento da escola só com o AE, é na sala regular que a coisa acontece, então essa colaboração é mais do que necessária. E eu fico com uma certa preocupação, porque muitos municípios ainda não têm uma política do professor do AE de 40 horas,
de ficar nos 2 turnos, de poder estar num turno acompanhando o estudante na sala de recurso multifuncional, quando necessário, mas também olhando o contexto da escolarização dele e dialogando com os seus professores. Porque quando há uma fragmentação de 20 horas só do professor do AE na instituição, normalmente não é 20 horas manhã e tarde, é 20 horas num turno. E aí ou a gente perde o turno da escolarização ou o turno do, né, que seria o contraturno. E aí parece que há uma fragilidade aí do processo do AE quando a gente não consegue estabelecer esse lugar do AE, entrar no contexto da sala de aula, entender como que se dá a docência ali, entender quais são as barreiras que estão postas naquele contexto, para poder auxiliar esse professor a pensar um contexto mais inclusivo, uma prática mais assertiva. Então, eu entendo que é uma luta que a gente ainda tem que ter em vários locais aí do Brasil, desse profissional na integralidade poder ocupar o AE, né, nos 2 turnos, podendo mobilizar aí transformações da escola mesmo. Não sei se faz sentido isso também, Slaine, para ti. Tem que fazer. Tem. A Lúcia está com a mão levantada também. Pode falar, Lúcia. A gente está seguindo para os finalmente, tá, gente? Sim. Eu vou passar a palavra para a Lúcia e quem quiser se manifestar mais, por favor, vão indo para o chat, que aí a gente comenta. Obrigada, pessoal. Pode falar, Lúcia. Agradecer, porque aprendi muito, sou professora de AE, meu nome é Lúcia Helena, conselheiro Lafayette, e agradecer a brilhante palestra, e só um pensamento que eu acho que fecha. O meu rosto não importa, eu existo atrás dele. Então, aí está explicado essa nossa luta, essa bandeira que vamos levando, e não vamos só olhar por que as pessoas ainda não entendem o EE. Nós precisamos estar cientes do nosso entendimento e tentar passar. É o que vocês deixaram bem claro, essa união, e começa de nós. Se nós tivermos certeza da bandeira que nós estamos levando, eu tenho certeza que essa bandeira vai tremular e tremular alto para que esse sonho, esse ideal seja concretizado. Mas concretizado dentro do saber, da ciência e das possibilidades de cada um. Muito obrigada por mais esse aprendizado. Obrigada, Lúcia. E se nós, né, professores da educação especial, não acreditarmos no potencial de cada criança, vai ser muito difícil a gente ter parceiros na escola, né? Quando eu falava da minha preocupação com o PEI, quando a gente diz sobre o que ele não consegue, o que ele não pode, a gente acaba que afasta o professor de sala de aula. Então, a gente tendo esse envolvimento, bem como a Lúcia falou, né, sabendo a bandeira que a gente está aí erguendo, que a gente está no enfrentamento, a gente consegue provocar nossos colegas a perceber as grandes potências que a gente tem dentro da escola e que muitas vezes são desacreditados, né? É o que a gente vai chamar da lógica capacitista, que é estrutural e é estruturante nas escolas ainda. Muito obrigada, gente. A gente que agradece. Eu fiquei aqui pensando numa questão quando a gente fala de terminologia, sabe? Quando a gente ficou falando sobre trabalho colaborativo, ensino colaborativo. A gente poderia pegar esse bloco todo de informações e poder dizer uma rede colaborativa? Sim, eu gosto da ideia de rede colaborativa no sentido, mas aí veja, eu volto àquela questão, né? A rede, o trabalho colaborativo, ela é bem mais ampliada. O ensino colaborativo está na relação de quem planeja para promover o ensino curricular em sala de aula. Por isso que eu gosto muito da ideia da rede, da ideia do trabalho mais ampliado, que você entende que dentro do contexto da escola não é só quem planeja que faz o ensino. Né? Ele é um contexto de aprendizagem muito mais ampliado. A escolha do que colocar no corredor, por exemplo, de uma escola, pode ser aprendizagem ou não. Eu fui numa escola muito bacana, assim, que nos corredores, é um corredor bem largo, assim, a professora, a gestora, criou espaços com mesa de xadrez, de jogo de dama, de espaço para jogo da memória. Ela, enquanto gestora, criou um espaço,
né? Não foi um planejamento de professor em sala de aula, mas foi um planejamento de estrutura que permite às crianças aprenderem nos espaços que elas tiverem. Então, acho que é muito mais ampliado. Mas o ensino colaborativo, quando a gente traça essa ideia de ensino colaborativo, tem relação direta com o planejamento e o acesso ao currículo. Nossa, foi ótimo, 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 ótimo. A gente nunca vai cansar de te ouvir, Geisa. Até parece, Daniane. Não, é sempre muito bom. Você pode ver que você fala, você vem com a gente, o pessoal está sempre querendo mais, a gente está sempre querendo mais. É sempre muito bom, sabe? E eu sempre falo com você também. E eu sempre falo com você, a gente tem que ver outras formas da gente fazer alguns outros trabalhos juntos, porque uma pesquisa junto, não é? Uma extensão, fazer um evento. Não, a gente tem muita coisa que vai em comum, que vai, sabe? Às vezes pode não ir com todos do grupo, mas vai com um, com o outro, porque, como você mesmo disse, como a gente sabe, é tudo muito diversificado. É muito bom, né? É sempre um prazer a gente ter você aqui, é sempre um prazer poder te ouvir, Geisa. E agora eu tô falando Geisa, né? Até então tava Geisa, tá vendo? Agora eu já aprendi a falar. É Geisa. É Geisa. Ai, mas me chamam de Geisa, Geisa, é assim, ainda tem um colega que fala Geisa. Eu não sei por quê. Eu me reconheço. Mas é um prazer sempre ter você por aqui. Eu queria agradecer a presença de todos aqui hoje, nessa noite, a noite de encerramento do Seminário, né, Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, e a gente poder ter essas trocas, sabe? É muito, 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 muito bom. A gente fala assim que a gente está nesse meio para discussões com o intuito de que realmente as pessoas vão e pratiquem o que se é falado, os entendimentos que a gente vai fazendo, que a gente consiga colocar isso em prática, né? Me chamou muita atenção a hora que você falou essa formação continuada também ali no meio, sabe? E aí eu fiquei pensando nessa questão de muitas vezes realmente a gente sair da escola para poder pensar nesta formação continuada, né? Mas porque é tudo junto, né? E, às vezes vão ser necessários momentos como esse. A gente precisa de todos os momentos, de todos. Exato. O que a gente não pode é deixar de entender esse momento de planejamento na escola como um momento formativo. Sim. Eu acho que a gente tem que ter um momento na escola, com as questões que são do cotidiano daquela escola, mas a gente precisa, às vezes, sair da ilha para ver a ilha. Isso. Saber agregar tudo isso, né? Nossa, eu quero agradecer também as tradutoras e intérpretes de Libras, língua portuguesa, que estão com a gente, a Crisiane da UFPEL, a Leni da Unimontes, a Raimires da Secretaria Municipal de Brumado. Eu queria agradecer os monitores também que estão aqui nos auxiliando aí por trás, a Dilza, o João Vitor, o Leandro, a Luzinete, a Anne, a Beatriz, muito obrigada. E agradecer aos integrantes do GPI e do GELES que também estão aqui presentes. Eu quero agradecer também a todos, tá? Gratidão. E, mais uma vez, eu quero agradecer a professora Geisa por estar aqui com a gente, por trocar conhecimentos com a gente. É sempre muito rico esses momentos, sabe? Vou passar a palavra para você, Geisa, para você poder se despedir do pessoal. Infelizmente, porque a gente queria ficar mais. Estou até falando ali no chat, agradecendo os comentários que o pessoal colocou ali. Quero só também me despedir, agradecendo aí a oportunidade desse momento de encontro, que é sempre muito provocativo, porque toda vez que a gente é provocado a falar sobre algo, também nos coloca a refletir, revisitar algumas concepções. Então, foi um exercício aí que me impulsionou a fazer algumas relações com o DUA também. Isso é sempre muito bacana ser provocado. Então, quero agradecer essa oportunidade das trocas, do diálogo, do encontro, e que cada um e cada uma, ao retornar aí para os seus contextos, possa, de alguma maneira, pensar como fazer um trabalho que, de fato, esteja atento a cada uma das nossas crianças, jovens, adolescentes, adultos, né, para poder cada vez qualificar mais os espaços. Obrigada. Fala, Daniane. Eu tô aqui morrendo de rir. A Marta, no mínimo, quer ver? Tá cercando aí que eu... Ai, meu Deus. Geisa, muito obrigada.
valeu pelo encontro. Pessoal que estão aqui presente com a gente, tem pessoas aqui de diversos lugares do Brasil, tem redes aqui, tem Minas, tem Paraná, tem Pará, tem tudo quanto é lugar. Eu quero agradecer a presença de vocês, muito obrigada, tá? Pela confiança no trabalho da gente. Obrigada, Geisa, mais uma vez. Obrigada, uma boa noite a todos. Não esqueçam de assinar a lista de presença, tá? De coração, Geisa, obrigada. Obrigada, gente. Sucesso aí para vocês. Vou lá, que minha família já está toda aí me esperando também. Vai, um beijo. Obrigada. Beijo, gente. Até uma próxima. Até, a gente vai se falando. Beijo. Valeu, gente. Obrigada. Boa noite para todos. Um ótimo final de semana, que já estamos encaminhando para o finalzinho. Obrigada para todos.